Ser fashion é uma questão de atitude, nunca será uma questão de dinheiro. Temos que aprender um pequeno segredinho, é que poupar e ser smart shoppers é algo que estará sempre na moda, isso sim será sempre uma tendência. Olá, eu sou a Sandra Liquileno, personal stylist e diretora criativa da Maison Lico. Hoje em dia, muitas vezes, nós aproveitamos os saldos para encher mais o nosso guarda-roupa, para acumular mais um monte de roupa, porque achamos que porque estão com grandes promoções, porque há saldos em todos os sítios que nós adoramos, nós temos que correr freneticamente para esses sítios para enchermos o nosso armário de peças mais baratas que não usamos nem nunca vamos usar. Todas as mulheres são de acordo que quando fazemos compras melhoramos mente e alma, mas há alguma coisa que nós temos que ter em atenção. Muitas vezes os saldos é só uma época de ilusão. Muitas vezes os saldos é aquela altura em que nós perdemos o discernimento e começamos a comprar sem pensar antes em muitas etapas que levam as marcas a fazer saldos. E uma delas é que muitas vezes, se não tiveres atenção ou se não tiveres conhecimento em questão ao preço antes e depois, podes dar cabo da tua carteira porque achas que estás a fazer um grande investimento e no fundo só estás a dormir na baliza. Porquê? Porque muitas marcas aumentam o preço durante as promoções para poder baixar e a peça acaba por ficar ao mesmo preço que sempre teve o ano todo e tu achas que estás a fazer um bruto negócio, mas no fundo o que só estás a fazer é a tapar a tua visão e a iludir-te com algo que as marcas sabem muito bem que é o nosso calcanhar aqui. Por isso, é essencial teres uma lista para saber o que realmente tu deves apostar nos saldos. Eu digo sempre algo às minhas clientes, que é, antes de ir aos saldos, já deverias ter feito uma consulta de imagem e um detox guarda-roupa. Porquê? Porque uma e outra vão-te levar a perceber quais é que são as falhas reais dentro do teu guarda-roupa. O que é que realmente tu precisas de investir nos saldos? O que é que te falta? Para fazeres essa lista, tu tens que fazer um detox, tu tens que fazer no teu guarda-roupa um desapego e saber o que é que vai ter que entrar para que tu tenhas um guarda-roupa versátil e um guarda-roupa que realmente te ajude a vestir-te ao teu dia-a-dia. E eu vou-te dizer o que é que nós devemos então apostar nos saldos, mesmo que não tenhas feito essa lista. Primeira coisa que nós devemos apostar nos saldos é os acessórios. Aproveita os saldos para apostares em acessórios que não comprarias em época normal. Durante os saldos, os acessórios estão muito mais baratos do que estariam em qualquer outra época. E então o que é que acontece? Acontece que, como os acessórios são um bocadinho mais atemporais, tu consegues apostar em acessórios de melhor qualidade, em acessórios que durem mais, em acessórios que geralmente tu não comprarias porque o preço é um bocadinho maior do que aquilo que tu queres pagar e então usa os saldos para investir em acessórios. Depois, não podemos esquecer os nossos queridinhos, os básicos. Aproveita os saldos para apostares em básicos de qualidade. Eu vou-te dizer uma visão minha sobre os básicos. Como tu já deves ter reparado, eu sou uma pessoa que tenho sempre muitos básicos. Eu sempre apostei nos básicos desde o momento em que eu percebi que se o teu roupeiro for 90% básicos atemporais e tu conciliares com uma ou outra peça que tu gostes, que seja de assinatura, ou com acessórios, ou com algo que transforme esse básico, tu vais ter múltiplas coordenações. E teres básicos de qualidade mostra muito mais refinamento e bom gosto do que aquilo que tu possas imaginar. Porquê? Quem sabe vestir-se de básicos sabe uma coisa muito importante. Sabe que não interessa o que entra e sai na moda a toda a hora, porque terá sempre a base do seu guarda-roupa bem coordenada, bem estável e terá metade da dificuldade em se vestir todas as manhãs. Depois, uma
uma peça que eu peço também é um básico, mas que, consoante o teu gosto ou o teu estilo, podes ou não achar mais básico e que deves apostar durante os saldos, são os casaquinhos de malha. Os casaquinhos de malha são algo que durante o ano inteiro tu podes dar uso. Primeiro porque, com um casaco de malha, tu consegues meter um top ou uma básica por baixo e, ao fim da tarde, ou à noite, ou de manhã, estar o tempo um bocadinho menos ameno, não é? E podes usar o casaco de malha para fazeres o teu look e para não teres que estar a pôr um casaco de inverno super pesado. Além de que os casacos de malha têm uma coisa ótima, se calhar tu nunca pensaste nisso, é que se tu tiveres aqueles casacos de malha fininhos, tu podes dobrá-lo todo, não é? E meter dentro da tua mala e podes andar com ele de um lado para o outro. Nunca descures o poder de um casaquinho de malha, porque ele pode fazer com que o teu look passe de básico a espetacular em 2 minutos. E depois, tem muita atenção à qualidade dos casacos de malha, porque a malha tem algo que nós nunca podemos perder, que é a composição. Olha sempre para a composição da malha, apesar de que não é um erro, mas é que às vezes é falta de informação. As pessoas acham que as malhas de má qualidade são as que geram borboto. Geralmente, quanto mais qualidade tem a malha, quanto mais lã tiver a composição da malha, mais borboto ela vai fazer. Tudo o que tem lã gera borboto, mas é porque é qualidade. E nós sabemos que todos os casaquinhos por lã são de boa qualidade. Por isso não penses que agora vou comprar casacos que não gerem borboto e aposto numa má qualidade só para não ter borboto. Fica a saber que as melhores peças geram borboto, ok? Depois, uma das coisas que eu te digo que também podes apostar em saldos é então algumas tendências da estação. Porquê? Todas nós, mulheres, gostamos de ter uma ou outra peça que seja tendência. Então qual é a melhor altura para comprar as tendências dessa estação? Durante os saldos, na altura em que elas estão com um preço muito mais reduzido. E assim, quando elas deixarem de ser tendência, já não te ficas a massacrar do dinheiro que tu gastaste nessa peça só para estar dentro da moda e te sentires um bocadinho mais encaixada dentro daquela estação. Por isso aproveita os saldos para comprar algumas tendências que tu gostes. Depois, hoje em dia, há imensas cadeias de lojas que durante o ano todo têm preços acessíveis. Por isso, tu tenta ir àquelas lojas que nunca entrarias, que passas dentro do centro comercial lá ao longe e aproveita para entrar nessas lojas. Deixa as cadeias de lojas que tenham o ano inteiro preços mais acessíveis. Vai àquela loja que tu tanto gostavas de ter uma peça. Vai àquela loja só para ver. Pode ser que em saldos consigas comprar uma peça que tu tanto ambicionas e que seja atemporal. Eu vou-te dizer uma opinião muito vincada minha, que é, muitas vezes, teres 2 peças de 5 euros sai-te bem mais caro do que teres uma peça de 50. Eu vou-te dizer porquê. Se tu pegares numa peça de 50 euros e durante o ano inteiro tu a usares 40 vezes, ela sai-te muito mais barata do que tu pegares em 2 peças de 5 euros e as usares uma vez por mês. Porque são peças com um corte muito pior, são peças que não te assentam tão bem, são peças que compraste só baseada no preço. Por isso, pensa bem nisto. Às vezes, aproveitar os saldos para realmente termos a consciência e fazermos as contas. Isto é uma questão de sermos smart, é uma questão de tu fazeres contas. Às vezes uma peça de 50 euros vai ser muito mais usada, porque realmente gostas dessa peça, porque realmente é uma peça que tu te identificas, muito mais usada que uma peça de 5. Por isso, no fundo, a outra vai ficar muito mais cara a longo prazo, ok? Depois, aposta nos jeans. Os jeans é uma peça que está sempre dentro da moda. Os cortes podem mudar, podem vir novos cortes, pode estar um mais tendência do que outro, mas algo que nunca sai de moda é as partes de ganga. Seja camisas, seja calças, seja casacos. Um bom casaco de ganga é sempre um clássico. Um bom casaco de ganga é um básico do teu guarda-roupa. É uma peça que tu podes coordenar com tudo. É assim, não faças como eu que eu tenho pai 3 casacos de ganga. Mas compra um casaco de ganga que tenha um corte normal, um corte clássico
que nunca te vais desfazer, porque é uma peça que, quando tu não souberes o que usar, põe o casaco de ganga, ok? Depois, algo que isto é muito pessoal, mas eu acho que é ótimo tu pensares em apostar em saldos, é no blusão de cabedal. O biker jacket é, sem dúvida para mim, o meu casaco principal que eu tenho no meu roupeiro. O meu, os 2, 3 que eu tenho, bikers. Mas porquê? Primeiro, é uma peça que eu me identifico imenso. O estilo rocker é um estilo que eu sempre me identifiquei. E o biker jacket deixou de ser o casaco dos motoqueiros, o casaco das pessoas que têm um estilo mais rock, e passou a ser um básico do teu guarda-roupa. Até no guarda-roupa cápsula tu deves ter um biker jacket. Porquê? O corte do biker faz com que tu consigas coordenar com todo o tipo de roupa. É como a blusão de ganga. Tu consegues coordenar com vestidos, consegues coordenar com saias, consegues coordenar com calças, consegues coordenar com tudo. O biker jacket, tu podes olhar para ele e achar que é difícil de coordenar, mas eu te digo, é das peças mais fáceis de coordenar e é dos casacos que mais estilo te dá, que mais diferenciação te dá e que mais mostra realmente a tua identidade. E é, sem dúvida, uma assinatura de estilo. Eu adoro e aproveito sempre os saldos para espionar os biker jackets que eu gostava de ter e muitas vezes, olha, acabo por comprar mais um. Outro básico que, se não tens no teu guarda-roupa, por favor, aproveita os saldos para ter, é o trench coat. Não há nada mais atemporal do que um trench coat. Um trench coat é aquele casaco que nunca vai sair de moda. É aquele casaco que tu usas na meia estação, no verão, no inverno. Já não é sequer, e nem podemos chamá-lo de casaco, porque a gabardine é algo muito superior a um casaco. Eu hei de fazer um vídeo para vocês, talvez na próxima semana consiga, que é: não podemos chamar tudo de casacos, porque há peças que podem funcionar como casaco, mas que não se chamam casacos. Nem tudo é casaco. Há bomber, há biker jackets, há gabardine, o trench coat. Não é um casaco, é um trench coat, ok? Pronto. Mas isso será tema para um próximo vídeo que eu também quero gravar aqui para o canal, porque eu acho muito importante tu saibas um bocadinho a diferenciação entre os vários tipos de casaco. Pronto. Trench coat, sem dúvida. Vai a uma loja em que tenha um trench coat de boa qualidade. Se tu queres que o trench coat te faça o corpo mais modular, escolhe aqueles que têm um cinto mesmo no sítio certo na cintura. Escolhe aquele que tem os botões acertoados, porque é o trench coat mais clássico e é o que fica bem a todos os biotipos de corpo. Ok? Pronto. E não te esqueças, claro, tem que ser um trench coat de boa qualidade, porque vê o tecido da peça, vê a maneira como ele está cozido, vê as costuras, vê a maneira como todos os botões foram cozidos, vê a cor dos botões, se ele está certo com a cor do forro, com a cor da peça. E claro que o bege é sempre o mais atemporal, não é? Podes comprar outras cores, podes comprar se tu quiseres, mas para teres um trench coat, só um, tens o bege. Também é outro vídeo que eu quero gravar, que é, muitas vezes nós queremos muitas peças de cores e esquecemos de comprar o básico dos básicos. Antes de teres um blazer de cor amarela ou de cor verde, percebe-se que no teu guarda-roupa tens um preto e um branco. Só depois então vai comprar os de outras cores. É assim como o trench coat. Se não tiveres um trench coat bege, não ponhas os teus olhos a piscar logo para as outras cores, ok? Pronto. Isso também é tema para outro vídeo. Por isso, vamos ser smart, vamos usar estas dicas para os saldos para que nós possamos pôr esta época a nosso favor. E não te esqueças, básicos dos básicos, trench coat, biker jacket, acessórios e, acima de tudo, aquela peça de tendência que tu te roes toda para ter e que estará a um preço muito mais abaixo, porque tu sabes bem que para a próxima estação provavelmente ela já não estará lá, ok? Diz-me qual é que é a peça que tu vais investir já nos saldos e não te esqueças de uma coisa muito importante.
É nas primeiras semanas que estão as melhores coisas. Nós achamos que não, vamos esperar até meio dos saldos porque a promoção vai ser maior. A promoção vai ser maior, sabes porquê? Porque as coisas boas, as coisas em que realmente vale a pena apostar, já voaram. Por isso, eles têm que fazer ainda mais promoção para conseguirem que se vendam as peças que são menos procuradas dentro dos saldos. Ok? Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Deixa-me um coraçãozinho neste vídeo para saber que tu gostaste. Apoia-me imenso e ajuda-me a crescer aqui dentro do YouTube. Segue o meu canal e até ao próximo vídeo. Carregadinhas de Smart.